Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente início de semana para todos nós. Que a paz do Cristo se faça presente conosco em nosso coração, nos concedendo força para esses novos dias que virão, concedendo a todos nós a luz do esclarecimento também, para que possamos tomar as melhores decisões no caminho do bem nesta nova semana, para que a gente tenha muita paz, para que tenhamos serenidade, para que tenhamos o nosso coração em harmonia com os ensinamentos de Jesus. Bom, meus irmãos, hoje nós estamos aqui iniciando a nossa segunda-feira, neste nosso momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a passagem que vai inspirar a nossa reflexão, ela se encontra no capítulo 4 do Evangelho, lá no início do Evangelho, no item 5. E esta passagem, meus irmãos, ela abre campo para a gente conversar sobre a justiça divina que há na reencarnação. Porque a reencarnação é um exemplo nítido para nós da justiça do nosso Pai que tanto nos ama. É um exemplo para todos nós da justiça de Deus. Aliás, na questão 171 do Livro dos Espíritos, lá, meus irmãos, nós teremos uma explicação muito bonita para todos nós sobre como a reencarnação ela é a justiça de Deus para todos os teus filhos. Mas hoje nós não iremos aprofundar nessa questão 171 do Livro dos Espíritos, porém nós vamos convidar a todos para a gente pegar uma mensagem da Revista Espírita do ano de 1858, uma mensagem de Allan Kardec, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre esta mensagem, a qual vai nos inspirar ainda mais a pensarmos sobre a importância da reencarnação. Então, meus irmãos, Allan Kardec, nesta mensagem da Revista Espírita, 1858, ele vai pontuar algo muito importante para nós refletirmos. Olha o que ele nos afirma. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, se nivelar moralmente e intelectualmente ao mais adiantado europeu? É materialmente impossível. Meus irmãos, estas palavras de Kardec, elas são tão esclarecedoras para nós porque, de modo muito objetivo e educativo para nós, Kardec afirma que uma só existência é impossível para nós aurirmos toda a perfeição de que o nosso espírito necessita e, ao mesmo tempo, nos despojar de todo o mal que necessitamos. Em uma única existência, é materialmente impossível nós nos desenvolvermos por completo moralmente e intelectualmente. Será que já pensamos um pouco sobre isso? Afinal, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, é-nos afirmado que Jesus, ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia de toda a humanidade, ele é o modelo de perfeição que todos nós devemos buscar alcançar. Afinal, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida para todos nós. Cristo é o nosso grande modelo de humildade, de amor, de caridade, de perdão. Cristo é o modelo perfeito de todas as virtudes, de todos os sentimentos nobres, de tudo que a gente tem que tentar buscar aurir. Jesus é o nosso modelo. Agora pensemos, será que apenas em uma única existência nós conseguiríamos alcançar a perfeição de Jesus? Será que em uma única existência nós conseguiríamos alcançar a humildade como a de Jesus?
o amor e a caridade que ele tinha para com todos? Conseguimos responder isso olhando para a nossa própria existência. Cada um nesse momento, vamos juntos meditar sobre a nossa idade na matéria, a nossa idade física. Cada um aqui vai ter a tua. Então pensemos na nossa idade física na matéria, o nosso estado atual. Pensemos já quantos anos a gente já caminhou aqui nessa existência material. E pensemos o quanto a gente ainda precisa aprender. O quanto a gente ainda precisa se desenvolver moralmente, se desenvolver intelectualmente, se desenvolver para nos aproximar de Jesus. Então, será que uma única existência seria suficiente para a gente alcançar a perfeição? Kardec nos afirma, é impossível, é materialmente impossível. Então, nós precisamos da reencarnação para que a cada nova existência a gente se purifique, pouco a pouco. Dentro ainda deste assunto, nesta mesma mensagem, logo após este trecho que nós lemos, Kardec ele vai continuar dizendo: deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos prazeres que só o desenvolvimento das faculdades pode lhe proporcionar? Ou seja, é justo manter um espírito, nos manter na ignorância, na barbárie, privada do desenvolvimento das faculdades que apenas a reencarnação pode nos proporcionar? O simples bom senso repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e da bondade divina. Pensarmos que temos apenas uma única existência para nos desenvolver é tal qual negarmos a justiça de Deus para nós. Porque o nosso Pai tem um amor tão soberano por todos nós que Ele nos concede para todos quantas chances forem necessárias para que a gente retorne à vida material e nos purifiquemos. Quantas vezes forem necessárias. Porque Deus sempre concede uma chance da gente fazer diferente, da gente se arrepender, se redimir e buscar se melhorar. Deus não é um pai punitivo que nos dá apenas uma chance e que se a gente não aproveitar essa chance, perdemos ela. Não. Ele concede a chance de tentar mudar através da reencarnação. Então, a reencarnação ela é um exemplo perfeito da justiça de Deus para todos nós. Inclusive, Kardec coloca isso aqui ainda nesta mensagem. Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quantas sejam necessárias para atingir seu objetivo, que é a perfeição. Nós, meus irmãos, não estamos fadados ao erro eterno. Nós não estamos fadados a ficarmos na ignorância eternamente. Não. Mas todos nós, como filhos de Deus, estamos fadados à perfeição. Todos estamos fadados a orir aquela felicidade interior do reino de Deus completo dentro da nossa alma. Então, isso só será possível nós passando por todas e diversas existências. Como Kardec diz, Deus, ele é tão soberanamente justo e bom que ele concede aos teus filhos quantas encarnações sejam necessárias para que eles possam atingir a perfeição. Não há um limite, que a gente chegando nesse limite de encarnação não pode mais encarnar. Não. Quantas sejam necessárias para atingir o nosso objetivo, nós teremos. E ele encerra dizendo: em cada existência nova, traz o espírito o que ele adquiriu nas anteriores, em questão de aptidão, de conhecimento intuitivo, de inteligência e também de moralidade. Cada existência é um passo avante no caminho do progresso.
a menos que, por preguiça, por negligência ou obstinação ao mal, não aproveite caso em que deve recomeçar. Dele, portanto, depende aumentar ou diminuir o número de suas encarnações, sempre mais ou menos penosas e trabalhosas. Meus irmãos, este último trecho que a gente destaca hoje do querido Allan Kardec é muito esclarecedor para nós em nos afirmar, por outras palavras, que o nosso espírito, ele não regride em moralidade. A gente não perde aquilo que a gente já aprendeu, a gente não perde aquilo que a gente já se desenvolveu. Mesmo que a gente tenha uma existência deixada levar pela preguiça, pelo ócio, pela negligência, pela obstinação ao mal, mesmo que a gente tenha, ficamos estagnados, parados ali, estagnados naquele processo evolutivo, não fomos para frente, porque ficamos ali na preguiça, na negligência, na obstinação ao mal, então estagnamos, mas não retrocedemos. Vejamos que estagnar e retroceder são coisas muito diferentes. Então, o nosso espírito ele pode sim ficar estagnado na tua questão evolutiva, mas ele não retrocede. Ele não perde o que ele já aprendeu, ele não perde as experiências que já vivenciou, não perde a moralidade que já adquiriu. O nosso objetivo, meus irmãos, é sempre ir avante, é sempre caminhar no progresso. Então, a cada nova existência é um novo ponto de partida. E neste novo ponto de partida carregaremos da bagagem espiritual a inteligência que a gente já auriu, a moralidade que a gente já trabalhou, já adquiriu, as virtudes e sentimentos nobres que a gente já vem carregando. Da mesma forma, a gente também traz na nossa bagagem espiritual todos os nossos vícios do espírito, com o propósito de cada vez mais extirpá-los, mas eles são carregados, até que a gente extirpe eles e fiquemos ali caminhando com mais virtudes, com mais sentimentos nobres. Então Kardec, ele é muito claro também em nos dizer que depende de nós o número das reencarnações que serão necessárias para o nosso progresso, porque podemos muito bem aproveitar por completo a nossa reencarnação, aproveitar as oportunidades de se desenvolver, aproveitar os trabalhos espirituais que são nos concedidos, abraçar mesmo a questão da reforma íntima. A gente pode aproveitar muito bem a nossa reencarnação, já diminuindo o número que a gente já pode vir mais à frente, porque estamos caminhando no progresso. Agora, se não aproveitamos muito bem a nossa reencarnação, nos deixando no ócio, na preguiça, na negligência, na obstinação ao mal, estamos nós mesmos atrasando e acumulando mais e mais dívidas para novas e novas reencarnações. Com isso, meus irmãos, pegamos com essa mensagem em nosso coração, que possamos sempre aproveitar cada dia da nossa existência, que possamos aproveitar cada minuto para sermos exemplo no caminho do bem, para a gente viver o que Jesus nos ensina, para vivermos o caminho do Cristo, a verdade de Jesus, para que possamos cada vez mais nos desenvolver. Assim, quando a gente terminar a nossa existência desta vida, a gente olhe e veja que estamos saindo um pouquinho melhor do que chegamos, que estamos indo um pouquinho, retornando para a vida espiritual um pouquinho mais evoluídos do que quando chegamos. Porque, meus irmãos, deve dar um arrependimento muito grande, mas muito grande, chegar do outro lado, após uma existência na matéria, e perceber todas as oportunidades que perdeu. Todas as oportunidades que foram concedidas de melhoramento, de trabalho espiritual, todas as oportunidades que foram concedidas de progresso e que a gente, por negligência, deixou passar, não quis. Por preguiça, negou essas oportunidades. Então deve dar um arrependimento muito grande em nossa alma. Ver
tudo que perdemos, que poderia ter nos ajudado a progredir. Então, para que a gente não vivencie essa experiência do arrependimento, do tempo perdido, que possamos aproveitar cada dia na existência material, fazendo o bem, vivendo a caridade, em outras palavras, vivendo tudo que Jesus nos ensinou. Bom, meus irmãos, vou convidar a todos para encerrarmos o nosso evangelho desta segunda-feira, encerrarmos com Cristo em nosso coração, que todos possam ter um excelente dia, que a gente possa ter um dia de alegria, um dia de serenidade e de muito aprendizado, que essas palavras possam gerar bons frutos em nossa alma. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e nos lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, para todos nós que aqui estamos. Uma excelente segunda-feira, fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.